Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, como vocês estão? Boa Semana Santa, né? Ontem foi Domingo de Ramos. No vídeo a gente vai falar não só, né, enfim, de tudo que está acontecendo, mas como diz no título, uma luz no fim do túnel. Então, no final do vídeo, né, espera que a gente, depois das notícias que eu trago aqui para vocês, a gente vai falar de uma coisa muito boa, tá? Então, assim, primeiro, eu vou lembrar vocês, eu tô na campanha do Knock Me Out, do meu quadrinho novo lá no Catarse, o 5º quadrinho. E lembra, eu tinha falado para vocês nos outros vídeos, eu estava dando o número de pessoas aqui do YouTube que tinham colaborado. Agora a gente tem 39 pessoas que já colaboraram. Eu quero agradecer vocês demais, tá? Todo mundo que colaborou, muito obrigado. Você está fazendo parte aí de um trabalho que vai levar, né, vida, além de divertir, além de ser muito bacana, mas vai levar uma mensagem de superação, de vida muito bacana para todo mundo. Mas eu quero convidar vocês, porque a gente ainda estamos com acho que 54% da meta. A gente ainda tem, né, que caminhar um pouquinho aí. Então, você que está assistindo, eu quero te convidar para conhecer, né, o meu quadrinho novo, Knock Me Out. Tem um vídeo onde eu falo, você pode ver todas as recompensas, né, você pode colaborar, receber todos os meus quadrinhos num pacotão só, num grande combo, né? Você tem camiseta como essa aqui, olha, tem esses modelos, né, são os masculinos. Tem modelo feminino também que tá super bonito. Tem kimono, tá? Ó, a gente vai sortear 3 kimonos da Keiko, que são os melhores do Brasil. Tem convite para o lançamento, a festa que vai ser no Le Burger com jantar, né, vai ser super legal, um jantar VIP ali. Você pode virar um personagem da história também. Olha só, pessoal, tinham 8 femininos, 8 masculinos. Dos 8 femininos só tem uma cota ainda disponível, e do masculino tem 6, se eu não me engano. Tá? Você vai mandar uma foto pra gente, o desenhista, o Henrique Pereira, vai te colocar para sempre na revista como um personagem. Olha que demais. Então, dá uma pausa no vídeo, ó, o link está aí na descrição, tá? Junto com o material de pesquisa, é www.catarse.me/KMO. Para um pouquinho, vai lá, conhece, escolhe tua recompensa, você pode dividir em até 6 vezes no cartão. É baratinho, pessoal, tá? O valor mínimo é R$59. Você divide, isso não dá R$10 por mês, tá? Ou então para quem mora fora, né, que tá aproveitar o dólar aí, o euro, nesse 5-1, 10 dólares também. Então é super facinho de você participar. Então para um pouco, né, depois a gente continua, dá um stop no vídeo, entra lá, clica, você cai lá já na página do Catarse, do Knock Me Out, assista o vídeo, né, onde eu conto a história, uma homenagem ao Rock, ao Karate Kid, ao Grande Dragão Branco, todos aqueles filmes dos anos 80 que a gente gosta, mas sempre com uma mensagem, como eu falei, né, de superação, de vida, das escolhas, né, que a gente faz, o que é importante na vida. Então é uma história muito bacana, pessoal. Então dá um pause aí, vai lá e volta e a gente continua. Bom, espero que você tenha ido, colaborado, tá? Se você ainda não fez, né, depois no final do vídeo não esquece, vai lá, visita, pessoal. Eu preciso que você faça parte comigo. Tem mais o que? De 39? Vai, umas 150 pessoas, pessoal, que assistem aqui, colaborarem, a gente bate a meta, a gente garante que vai ser feito e você vai receber na tua casa depois tudo isso que você escolheu, tá? Chega antes de chegar na livraria, chega para qualquer pessoa, eu mando primeiro para vocês, para os colaboradores. Então vamos fazer parte de uma história demais que vocês vão gostar, com certeza. Eu garanto para vocês que vai ser incrível. São todos roteiros de cinema que eu escrevo e adapto, então você lê como se estivesse vendo um filme, e um filme muito legal. Então não fique fora dessa, participe. Bom, vamos começar então. Olha só, semana passada, talvez o link, né, o documento mais importante que eu coloquei, inclusive eu vou colocar de novo aqui para vocês, que algumas pessoas não viram, porque eu vou deixar o primeiro da descrição para ser o mais fácil, tá? É aquele documento da Rockefeller Foundation de 2010, né, onde na página 18, se você ler, está escrito Lockstep, que quer dizer mais ou menos marcha, né, que todo mundo tem que estar marchando, onde eles criam, isso em 2010, um cenário
de como o mundo reagiria a uma pandemia em 2012, tá? E claro que exaltando a China e exaltando os governos autoritários e dizendo que aquilo é um exercício, eles estariam imaginando que para lidar com a pandemia os países que iriam se dar bem seriam os países mais autoritários, que iam governar de cima para baixo. Isso em 2010, tá? Então, pessoal, é só para mostrar como é planejado a longo prazo. Então eu peguei aqui um documento também, tá? Que você está no site do do Fórum Econômico Mundial, tá? O World Economic Forum, que é bancado exatamente por todas essas, pelos banqueiros, por todos os globalistas, né? Ligação com o Bilderberg, ligação com o FMI, ligação com o Banco Mundial, com o próprio Rockefeller Foundation, com os Rothschild. Pessoal, tá? Eu deixei o link aqui para vocês, é intelligence.weforum.org, tá? Mas aqui eu já peguei um que vai direto no Coronga. O que é importante desse site, quando vocês entrarem, é um site que subiu há pouco tempo. Primeiro, várias coisas, pessoal. Vamos dizer assim, é um mapa do que eles querem implementar, além, né, do que a gente já tem, que se você pode entrar aí na iniciativa 2030, tá, da ONU, onde eles também delineiam tudo que eles querem implementar até 2030. Esse aqui é impressionante, pessoal. É impressionante porque ele é um site hiperlinkado. Você vai entrar, você vai ver, tem diversos assuntos, não só de países, eles, por exemplo, tem o Brasil, você clica lá e aparece uma roda, que é engraçado, mas o desenho inclusive parece do próprio Coronga, né? O desenho dessa roda, onde você clica em cada tema e ele vai te dirigir a tudo que está ligado. Então, por exemplo, tecnologia, robótica, armamento, religião, alimento, engenharia genética, pessoal, tudo. Tá? É impressionante. E países, eles vão falando assim, Brasil, China, Índia, exatamente o que eles planejam nessa inteligência estratégica. Tá? E claro que tem então aqui o do Coronga. Então eu vou dar um exemplo. Né? Daí ele tem aqui um resumo, tá? Onde ele fala do Coronga, e daí quando você clica, por exemplo, resposta do governo para o Coronga, tá? Ele dirige em outras, ele vai te levar também para outros tópicos desse. Ó. Então, olha só. Então, governança global, né? Emprego, força de trabalho e emprego, tudo o que esse tópico, outras áreas que ele está ligado. Então, assim, lei e justiça, sistema monetário e financeiro, cidades e urbanização, serviços médicos, né? Ação humanitária, governança ágil e participação civil. Então, por exemplo, isso na categoria resposta governamental para o Coronga, tá? Aí, por exemplo, se você clica aqui, olha, Coronga e o impacto nos mercados financeiros. Aí ele mostra os outros, entendeu? Ele mostra os outros investimentos privados, China, instituições de investimento, segurança internacional, óleo e gás, governança global, aí bancos e mercados capitais. Então você está entendendo? Cada tópico ele vai te mostrando o impacto em outras áreas. E daí quando você clica em cada um desse, pessoal, ele vai ter um textinho, tá? Exatamente falando sobre isso, e daí ele vai dar um monte de publicações. Então é muito importante, quem quiser se aprofundar e estudar, pessoal, é um mapa exatamente do que eles querem implementar. Aqui e é impressionante que você não cria um site desse de uma hora para outra. Se você entrar e você ver a complexidade do site e o trabalho que deu para fazer um site desse, isso não foi feito em uma semana, 2 semanas. Isso já estava pronto, com certeza já estava pronto, porque, como eu disse,
É um site muito complexo, é um site todo hiperlinkado, que de cada assunto ele te leva a outros assuntos, que tem várias publicações que, enfim, mas é importante para a gente ter um entendimento de como, sabe, todas as áreas de atividades humanas, pessoal, eles têm aqui, ó, futuro do progresso econômico. Aí isso é o que está no centro, né? Aí você tem essa roda em volta, essa primeira roda. Então, produtividade e competitividade, né? Taxação e crescimento sustentável, globalização, economia, né, do ambiente sustentável, né? Aqui, ó, economia da quarta revolução industrial, crescimento inclusivo. E, enfim, então, e cada um que você clica nesses que eu falei, aí ele te leva para outros. Você está entendendo? Então, é muito estratégico, literalmente é inteligência estratégica para a gente ver, mas exatamente qual é pessoal, é a agenda que eles têm, o que eles estão pensando sobre cada um desses assuntos. É claro, eles estão deixando aqui clara cada um desses assuntos, cada um desses tópicos. O que eles vão fazer, o que eles vão implementar. Então, é tão importante. Por quê? Porque lembra, semana passada eu falei de um documento da Rockefeller Foundation que estava delineando os próximos 10 anos, ou até mais, mas, né, a gente está vendo o que eles falavam em 2010 acontecendo agora. Então, esse documento, pelo menos, ele delineia também os próximos 10 anos, pessoal. A gente está em 2020, com certeza isso aqui dá para ver claramente, é impressionante exatamente como é explícito, né? Então, assim, óbvio que a mídia aqui do Brasil fala desse site, não, você não vai ver ninguém falar disso em nenhum jornal, em nenhuma TV, tá? Por isso que eu estou pegando, eu estou trazendo para vocês, porque isso é da instituição. Como eu no vídeo passado peguei do próprio Fed, né, do FMI, do Banco dos Rothschild, né, para vocês lerem como essas instituições, elas muitas vezes elas deixam explícito, mas só que a população não tem o trabalho, né, não sabe às vezes nem que existe, né, fica fora do conhecimento. Então, para vocês lerem com calma, estudarem, porque realmente isso aqui eu mesmo tenho tanto material, pessoal, que você dá para ficar aí semanas, tá, estudando tópico por tópico, mas dá para ver claramente já, primeiro, da onde que vem isso, né, do Fórum Econômico Mundial, que é totalmente ligado a todas essas instituições, e a agenda é a mesma, pessoal, é a implementação através da economia dessa agenda, né? Então eles deixam claro, né? E aqui é exatamente assim, todas as áreas da vida, né? da sociedade, tudo que de saúde, pessoal, o futuro da comida, geoeconomia, né? Enfim, é muito completo, né? Completo e estratégico. E, por exemplo, tem o do Brasil, você pode clicar e você vai ver tudo que eles têm planejado para o Brasil, em todas as áreas, social, econômica, política, tá? Tecnológica, enfim, também como eu falei, né, eles têm o tópico de religião, e daí todo o, né, como que, obviamente, pessoal, é isso, o que eles estão planejando, tá? Para em todas, como atacar todas as, né, e lidar e programar e dirigir, né, e controlar todas as áreas de atividade humana. Bom, então, dito isso, a gente tem, né, visto algumas movimentações além do coronga que são, no mínimo, interessantes, né, para a gente dizer. Lembra, semana passada eu falei que 1 milhão de reservistas do exército americano foram acionados, tá? Então, 1 milhão, né, de soldados, não é polícia. A gente tem que entender, pessoal, que polícia e soldado tem treinamento diferente. Polícia é treinada a lidar com população diariamente. Militar, soldado não é treinado a lidar com população. Soldado é treinado a guerrear, a matar,
né, exatamente entrar num território inimigo e ocupar, e invadir, e a polícia não é treinada dessa forma, né? Então você fala, é aquilo que eu falei um pouco semana passada, né? Já levanta essa questão de por que você está tendo trazendo 1 milhão de soldados da reserva para fazer um trabalho que a princípio seria um trabalho da polícia, né? O que já você fala, mas aí que tá, né? Será que é só isso? Então a gente tem uma notícia aqui, vários sites noticiaram, eu peguei do Eurasia News aqui falando sobre como o Pentágono ele mandou já times, né, do NORAD, do comando norte-americano ali, a se esconderem, por exemplo, no complexo do Cheyenne Mountain, que inclusive eu falo na continuação do última parte do Caos, né, do Aurora, e depois do Caos que eu terminei de escrever, que vai ser meu lançamento do ano que vem, exatamente eu falo sobre esse complexo do NORAD, né? E fica, enfim, dentro de uma montanha, foi feito nos anos 50 durante a Guerra Fria, terminou nos anos 60, mas é a base militar mais segura do mundo, dentro de uma montanha, para resistir guerra nuclear. E eles moveram, pessoal, então os Estados Unidos moveu o comando, né, para o complexo do Cheyenne Mountain. Daí você fala, que estranho, né? Será que tudo isso por causa do Coronga? A matéria diz aqui que eles mandam eles para esse bunker na montanha para se preparar contra a pandemia. Mas pessoal, mas que pandemia é essa, né? O controle militar americano, isso era na época exatamente de um possível ataque nuclear que isso acontecia durante a Guerra Fria, né? Foi feito para isso, essa base, para tipo resistir a ataque nuclear, entendeu? Então, por causa do Coronga, eles estão mandando, né, o comando militar americano. É estranho, né? No mínimo é estranho. Aí você lê uma outra notícia que eu peguei aqui também do Coda, mas saiu em vários outros sites, outras fontes, dizendo assim, a influência operacional por trás da ajuda da Rússia para a Itália, né? Então, isso foi uma matéria que saiu no jornal italiano La Stampa, tá? Então, dizendo assim, conforme o Ocidente luta contra a pandemia do Coronga, a Rússia está influenciando, está agindo numa operação para influenciar a Itália de uma forma que, em circunstâncias normais, seria inimaginável. Por quê? Então, assim, o Putin ele enviou militares, a princípio, para ajudar a Itália por causa do Coronga, mas tanto o jornal, a mídia italiana, quanto vários diplomatas e militares de vários governos e algumas fontes em Roma estão vendo isso como uma forma de não só espionagem, né, russa, desses agentes. Por quê? Porque eles viram que, inclusive, várias dessa suposta ajuda não serve para nada, inclusive parte dos respiradores e tal. Mas é o quê? Para criar tá uma crise, pessoal, na comunidade europeia, e não só na comunidade europeia, mas na própria OTAN. Então, isso como uma forma deles minarem tanto a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Nórdico, e a própria União Europeia. Você vê que já tem vários italianos insatisfeitos, queimando bandeiras. Tem várias matérias de italianos queimando bandeiras da União Europeia, né? Porque dizendo que a Itália em crise e a União Europeia não fez nada pela Itália. Mas você vendo esse momento, a Rússia
como a China, usando do que eles chamam de poder macio, soft power, através de propaganda, através, né, dos seus respectivos, das suas agências de notícias centralizadas do governo, né, atingindo esses países através de rede social e através de, por exemplo, aqui no Brasil, não é à toa que a China comprou a Band e fez um acordo com a Globo, não é? Basicamente também está comprando, né, pessoal? Por quê? Porque para já começar a mudar a opinião pública, a propagar, a disseminar as notícias segundo a ótica, obviamente vai defender a China, né? Então, isso é o que eles chamam de soft power, tá, pessoal? Não é simplesmente o poder militar, mas não deixa de ser guerra, é uma arma estratégica. Então assim, você está vendo, olha, aqui disse o Sérgio Germani, diretor do Instituto de Ciência Social e Estudos Estratégicos, baseado em Roma, Dino Germani, o nome do instituto, ele falando, isso é um ato de meia propaganda e uma operação de meia propaganda e meia inteligência. Ao mesmo tempo que quer fazer uma propaganda tanto internamente na Rússia, olha só, né, a gente está ajudando a Itália, quanto para a população italiana, olha só, a Rússia está nos ajudando, não é a União Europeia, né? Como também é de inteligência, porque eles estão entrando em território, militares entrando em território italiano e ali fazendo o que eles podem considerar de espionagem. Então, o jornal La Stampa, que é um dos jornais mais importantes da Itália, eles publicaram em 24 de março um artigo dizendo que 80% desses itens, né, desses suprimentos que os russos levaram para a Itália são de quase zero utilidade, né? Então o Kremlin publicou uma lista de equipamentos que eles entregaram 600 ventiladores e 326 máscaras, além de equipamentos militares de descontaminação. Mas duas fontes das Forças Armadas italianas disseram que é supérflua isso para o país, tá? Porque a Itália tem a reputação de ser, inclusive, um dos melhores, dentro da OTAN, um dos melhores países com capacidade nuclear, biológica e química. Então, ele diz aqui a Andrea Armato, né, ex-porta-voz da Itália, diz assim, se os ativos, né, nuclear, biológicos e químicos eram necessários em Bérgamo, na cidade lá no norte da Itália, onde tinha um foco, né, do Coronga, por que não foram usados há um mês atrás? Então, por que não usar os italianos, que são considerados, né, pela OTAN exatamente como os melhores da Europa? Então, você tem agora oficiais estratégicos, né, de exatamente nuclear, químico e biológico lá em Bérgamo, fazendo basicamente, pessoal, espionagem, né? Então aqui você tem uma outra, Rose Gutmüller, aqui, ex-vice-secretária-geral da OTAN, dizendo assim, a Rússia e a China têm usado a pandemia como uma oportunidade de projetar o seu soft power, o seu poder, né? Enfim, então você vê, pessoal, que tem uma questão aí complicada, né? Complicada. Você vê tropas, o que está dizendo assim, olha, isso seria inimaginável em qualquer outra situação, de você ter tropas altamente treinadas russas dentro de um país que faz parte da OTAN, né? E diz aqui, né, os italianos, eles têm tropas com capacidade total de descontaminação, tanto nuclear, quanto biológica, quanto química. Eles estão aqui na vanguarda da defesa, né, segundo a OTAN. Eles não precisam de conselhos dos russos. Diz Hamish de Breton Gordon, ex-comandante do batalhão de reação rápida da OTAN. Enfim, então, pessoal, você vê a mídia italiana, né, levantando essa questão, vários executivos da OTAN, dizendo assim, por que
por que isso está acontecendo, né? Então tem essa matéria aqui longa, muito interessante para a gente tá tentando entender, você vê essa movimentação, né? Também essa movimentação militar, né? Por exemplo, como nunca poderia acontecer, agora você ter tropas russas dentro da Itália. Para a gente continuar na Itália, agora você vê como está sendo impactado. Eu que peguei aqui do Market World, diz assim: a Itália colocará todos os prédios do governo como garantia para empréstimos. Tá? Então aqui também é uma matéria interessante, segundo, né, como está sendo implementado essa socialização dos países ocidentais através, né, dessa crise econômica gerada pelo coronga, né? Então aqui, olha, vou pegar um trecho que ele diz assim: olha, como a economia keynesiana totalmente destruída, o Banco Central Europeu está promovendo o Coronga Bonds, ou então assim, títulos do Tesouro, né? Só que como eles faziam na guerra, pessoal, só que para o coronga, olha só que nível que chegou, tá? Porque eles não têm como, não tem outra forma de tentar captar, pegar capital, né? A não ser, de repente, acabar com a moeda, né? Então a Itália, ela está vendo que essa política de austeridade, ela destruiu a economia, né? E a conversão das dívidas nacionais para o euro dobrou a dívida e fez com que enfim, né? E os políticos não tinham nenhum entendimento do mundo real econômico e eles não perceberam o que eles fizeram. Então agora a Itália, ela está, pessoal, basicamente penhorando, né, os seus imóveis de governo como garantia, para garantir esses bilhões de empréstimos dos banqueiros, né? Isso incluindo a Câmara dos Deputados e a sede do governo, do primeiro-ministro. Só para, né, ver. E daí ele continua dizendo aqui na matéria assim: o que será que vem em seguida? Todos os museus nacionais, a arte na Itália, né, todos, imagina, a riqueza, né, histórica italiana. Então, é exatamente, pessoal, uma forma de quebrar os países, de forçar os países a se endividarem. Nesse caso da Itália, nós estamos falando literalmente os prédios, né, os imóveis, tá? Terreno e os prédios governamentais. Enfim. Aí eu peguei aqui só para lembrar, né? Então a gente vamos relembrar um pouquinho, além de tudo que está acontecendo, né? Eu não vou falar de novo aqui para não, né, assista os 2 últimos vídeos das 2 últimas segundas que, né, a gente vai implementando, falando, né, de todas as implementações, mas o que a gente está, esse aqui focando um pouco dessa movimentação militar, né? Então 1 milhão de reservistas, né, de volta chamados à ativa nos Estados Unidos, o centro do comando militar indo se esconder lá no Cheyenne Base. Você tem militares russos na Itália, né? E você tem, eu peguei esse pessoal só para relembrar, né? Tem alguns vídeos que ficaram rolando essa semana, por exemplo, lá na costa oeste, né, São Francisco, o pessoal colocando tapume nas lojas, né? O pessoal literalmente fechando as lojas, como assim, as vitrines todas com tapume mesmo, como isso é por causa do coronga, de uma pandemia, ou tem alguma outra coisa por trás, né? É estranho, mas daí uma coisa que eu peguei aqui já no ano passado, não lembro qual vídeo, eu já tinha falado para vocês desse site que chama Deagle.com, que é um site só, pessoal, de estatística militar e de que fica monitorando compras e vendas de armamento militar. Só que nisso eles têm uma projeção, pessoal, do que seria a geopolítica em 2025, tá? Tanto de população quanto de PIB, tá?
Então, olha só, a projeção deles, pessoal, é que, por exemplo, os Estados Unidos em 2025, da população de 326 milhões, por aí, caia para 99 milhões. Não é muito estranho. E isso em vários países. O Brasil não, né? O Brasil, ele inclusive aumenta 3 milhões aqui entre, né? Essa estatística, primeiro eles pegam dados de 2017, tá? Mas em comparação com o que eles projetam para 2025, que tá na esquina, né? 2025 está na esquina. Mas olha só, pessoal, é uma redução drástica, tá? Drástica de 60% mais, né? 2/3 da população. Então isso como que isso se daria para você reduzir 2/3 da população americana? Aí você pega na França também, olha só, os países ocidentais quase todos, pessoal. Então de 67 milhões a população atual, eles projetam que vai cair para 39 milhões. A Itália de 62 milhões para 43 milhões. Quer ver? Vamos pegar mais aqui. A Alemanha de 80 milhões para 28 milhões, pessoal. Você tem... Quer ver? A Inglaterra também é impressionante aqui. Deixa eu pegar aqui. A Bélgica de 11 milhões para 8 milhões. A África do Sul de 54 milhões para 45 milhões. Você está entendendo, pessoal? É muita coisa, né? Basicamente diversos, principalmente não os países do terceiro mundo, não. Inclusive a maioria mantendo aí um crescimento. Olha só a Inglaterra, pessoal. 65 milhões para 14 milhões. Na Inglaterra, o que eles projetam de redução populacional. Aí você fala, peraí, é o quê? Só pode ser uma guerra. Eu acho que nem uma pandemia. Portugal de 10 milhões para 8 milhões, a Noruega de 5 milhões para 3 milhões e 800. Então você tem basicamente nos países ocidentais você tem uma queda acentuada, mas assim, os maiores que eles colocam aqui nesse site, os maiores são a Inglaterra, né, o Reino Unido, que de 65 milhões cai para 14 milhões, e os Estados Unidos, que de 326 milhões cai para 99 milhões, pessoal. É uma redução muito, muito, muito grande. E aí que tá. É meio, não é, daí você fala, como que um site desse, né, um site militar e coloca isso, tem essas projeções. Então é meio estranho. Bom, outra coisa que está aparecendo, né, você vê, a Índia agora ela vai processar a China na corte internacional, alegando que o Coronga é um ato de guerra, tá? Então aqui eu peguei do Great Game India, tá? Um jornal focado em relação internacional e geopolítica, dizendo isso, tá? Que a Índia vai processar, né, a China como o Coronga sendo uma arma biológica e processar por ser na verdade um ato de guerra, tá? Então você tem a denúncia, né, da Índia feita no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas buscando compensação da China, e tem esse relatório, enfim, como sendo agentes chineses de guerra biológica que roubaram o Coronga de um laboratório canadense, a gente já falou isso em outros vídeos, né, e levaram para o Instituto de Virologia lá em Wuhan, que é o nível 4, né, enfim, o mais alto que tem. E eles aqui, olha, embora nenhum valor real de compensação tenha sido mencionado na denúncia,
De acordo com a estimativa de um órgão aí de pesquisa, a Índia pode perder até 98 bilhões de dólares devido a essa crise do coronga. Né? Uma média de quase 5 bilhões por dia. Além disso, né, além desse processo da Índia, você tem o Tribunal Federal do Texas, tá? Também processando a China em 20 trilhões, pessoal, dizendo que eles desencadearam uma guerra, uma arma biológica com o coronga. Então, né, você já está vendo aí, o discurso já não está, quer dizer, para nós, para a população ainda está aquela que é da mídia, não fica, mas você já vê que órgãos, né, países já estão começando a falar aí, né, citando, isso é uma guerra biológica, né, isso foi um ato de guerra, já estão. Isso, pessoal, faz parte parece compensação de guerra. Quando você lê qualquer livro de historiador, por exemplo, o Carol Quigley, né, o Tragedy and Hope, que ele traça todas as compensações depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, sempre depois os países, além depois né, que mandam, enfim, as pessoas, o povo para lutar e para morrer, eles sempre entram em cortes internacionais para pedir o quê? Compensação financeira, né? Muitas vezes de território, muitas vezes financeira. Tá? Então, você já está vendo essa movimentação agora, o que é preocupante, né? Preocupante. Bom, aí eu peguei aqui do site do Departamento de Justiça americano, tá? Aqui, olha só, pessoal, processo, você está tendo um professor da Universidade de Harvard e 2 chineses estão sendo processados, tá? Em 3 casos separados relacionados à China, por causa do coronga. Tá? Então o Departamento de Justiça anunciou, hoje eu estou lendo aqui, o presidente do Departamento de Química e Biologia, né, o chefe do Departamento de Química e Biologia da Universidade de Harvard, e 2 cidadãos chineses são acusados de ajudar a República Popular da China. Isso é um processo, pessoal, do Departamento de Justiça americano. Então aqui o Dr. Charles Lieber, de 60 anos, né, o chefe do Departamento de Química e Biologia da Universidade de Harvard, foi preso essa manhã acusado criminalmente, né, de dar um falso testemunho, né, de fraude. Então ele vai comparecer perante o tribunal, tá, em Boston. E daí tem esses 2, Yang Yinye, 29 anos, cidadão chinês, também acusado de fraude no visto e de declarações falsas, como sendo um agente do governo chinês, fazendo uma conspiração estrangeira. Ele está atualmente na China. E tem outro, Zhazong Zhen, 30 anos, cidadão chinês, preso em 10 de dezembro de 2019 no aeroporto internacional de Boston, Logan, né? Também acusado de uma queixa criminal de contrabandear 21 frascos de pesquisa biológica para a China. Tá? E se eu não me engano, os 2, se eu não me engano, são do exército. Um é tenente do exército chinês. Tá? Então, pessoal, além, né, do contrabando lá do Canadá, você tem aqui também nos Estados Unidos, pessoal. Então, o professor, tá, o chefe do departamento, tá, lá de Química e Biologia Química de Harvard, sendo processado, e 2 chineses sendo processados. Então, pessoal, a gente está vendo as coisas se desenrolarem, né? As coisas se desenrolarem. Bom, aí eu peguei uma matéria aqui no Wall Street Journal do Harry Kissinger. Por que o Harry Kissinger? Né? A gente já falou várias vezes, ele é um dos grandes globalistas historicamente, né? Foi secretário, né, o maior conselheiro de alguns presidentes americanos, foi do Nixon, foi eu acho que ainda ele chegou a ser
do Kennedy, antes do Kennedy morrer, foi do Nixon, depois foi do Carter, tá? Um cara super, e está totalmente ligado, né, aos Rockefeller, à Comissão Trilateral, aos Bilderberg. E ele dizendo o quê? No Wall Street Journal aqui, ó, a pandemia do coronga vai alterar para sempre a ordem mundial. Literalmente em inglês aqui, the world order. Então só não falou que vai implementar a nova, mas ele está falando, ó, a pandemia do coronga vai para sempre alterar a ordem do mundo, a ordem mundial. Pessoal, é isso, eles não estão nem escondendo mais, né? Bom, já não escondiam, para quem tem um pouco de, né, de discernimento, né? Lembram? Vários políticos, né? O Obama já falou nova ordem, o Bush, os dois, tanto o pai quanto o filho, já falavam, né? Muitas vezes no discurso lá do State of the Union, né? ou no discurso de posse, falando assim, não, vamos implementar a nova ordem, né? Nova ordem mundial, né? Ele falava, né? A nova ordem mundial, enfim. Eu peguei aqui um jornal, tá, do New England Journal of Medicine, né, tá? Então, o jornal médico, tá, da Associação de New England. Então, de quem, pessoal? Simplesmente do Anthony Fauci, que é quem é o grande assessor, está sendo o grande assessor do Trump, tá? Então, ele e vários outros aqui, todos, né, MD, todos acadêmicos, né? Não só médicos. Então ele começa falando aqui sobre o coronga, né? O título é Coronga Navegando no Desconhecido, tá? Mas então aqui você lê, enfim, toda a questão do SARS, do MERS e tal, mas eu queria pegar um trecho que ele diz assim: a eficiência da transmissão para qualquer vírus respiratório tem implicações importantes para as estratégias de contenção e mitigação, né? E redução da propagação. O presente estudo indica um número básico estimado de reprodução de 2,2, o que significa em média que cada pessoa infectada espalha a infecção para mais 2 pessoas. Como observam os autores... não, desculpa, o que eu queria pegar um pouquinho é um outro aqui, ó. É assim, ó. Com base em uma definição de casos que requer diagnóstico de pneumonia, a taxa de mortalidade atualmente relatada é aproximadamente 2%. Em outro artigo né, de uma revista chinesa, de uma publicação, né, chinesa, relata a mortalidade de 1,4 entre os 1.099 pacientes com coronga confirmado em laboratório. Esses pacientes tinham um amplo espectro de gravidade da doença. Se alguém assumir que o número de casos assintomáticos ou minimamente sintomáticos é várias vezes maior que o número de casos relatados, a taxa de mortalidade em casos pode ser consideravelmente menor que 1%. Tá? Olha o que ele está falando. Então, que a taxa de mortalidade é consideravelmente menor que 1%. Isso sugere que as consequências clínicas gerais do coronga podem ser mais semelhantes a uma gripe sazonal grave, mas a uma gripe sazonal, que tem uma taxa de mortalidade de aproximadamente 0,1%. Né? Ou de um surto, né, como de semelhantes em 1957 e 68, mais do que de uma gripe sazonal grave, em vez de uma doença semelhante a SARS ou MERS, que tiveram taxas de mortalidade de 9 a 10%. De 9 a 10% ou de 36% respectivamente, quer dizer, a SARS, né, uma taxa então a cada 100 infectados, entre 9 e 10 faleciam, ou a MERS, que era a mais mortífera, que de 100, 36 em média faleciam. Então, está dizendo que aqui é de 0,1, é próximo a uma gripe. Então isso, pessoal, é do Jornal de Medicina, né, de New England, onde quem está falando é o Dr. Anthony Fauci, que é, junto com outros médicos aqui, que é o que é o líder ali do combate nos Estados Unidos. Então, pessoal, né, olha só, eu peguei aqui uma outra matéria, tá, do Off Garden, dizendo assim: Itália, apenas 12% das mortes por coronga são realmente
a causa realmente é o coronga, tá? Então aqui o relatório mostra que em 88% das mortes alegadas ao coronga na Itália foram mal alocadas. Quer dizer, você tem um código ali da Organização Mundial de Saúde, que inclusive aqui no Brasil, a gente, né, porque quando chega no óbito, os médicos, os responsáveis têm que usar esse código para mostrar qual é a causa do óbito. Então a matéria aqui está dizendo claramente, pessoal, que, por exemplo, né, a Itália que foi, né, os casos de fatalidade. Olha aqui, então você tem um professor Walter Ricciardi, consultor científico do ministro da Saúde da Itália, dizendo assim, olha, a maneira pela qual codificamos as mortes em nosso país é muito generosa, no sentido de que todas as pessoas que morrem em hospital, né, com coronga, em hospitais com coronga, são consideradas mortas pelo coronga. Em reavaliação pelo Instituto Nacional de Saúde, apenas 12% dos atestados de óbito mostraram uma causalidade direta com o vírus, enquanto 88% dos pacientes que morreram têm pelo menos uma pré-comorbidade, muitos 2 ou 3. Quer dizer, então, é exatamente aquela população muito idosa, né, que já tinha uma série de doenças, tá? Então, está dizendo o que, pessoal? Que houve um inflacionamento nos casos. E isso também estão falando nos Estados Unidos também. Você já tem várias matérias dizendo que, sabe, que as pessoas estão falecendo, né, de outras causas, e que né, por decreto, de certa forma, do governador, como aqui no Brasil, pessoal. Já teve caso, inclusive, que, né, o governo federal aqui pediu, né, teve o caso do advogado que faleceu, né, e deram como coronga, e ele falou, não, a gente quer fazer exame de sangue. E não, então, muitas vezes estão cremando os corpos exatamente para não dar tempo de averiguar, de ter uma biópsia. Tá? De ter uma biópsia. Então, o que? Inflaciona os números. Para o quê? Para usar isso politicamente. Tá? Então, não que não exista, existe, mas qual que é o real impacto? Né? Aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, isso eu peguei, né, sábado, mas aqui tem um site chamado World Meters, que ele fica registrando todas essas taxas, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né, constantemente. Então, olha só, olha aqui, pessoal. Então, na verdade, essa estatística de 1º desse ano, então do dia 1 de janeiro até 25 de março de 2020, haviam, por causa do coronga, falecido, estatísticas, inclusive essas oficiais, essas inflacionadas, tá? Levando em conta essas estatísticas inflacionadas que a gente acabou de ver, né, né, uma matéria dizendo que, um jornal científico dizendo que é 0,1% da mortalidade, mas enfim, e o outro na Itália dizendo que só 12% do que foi relatado dessas mortes que realmente a causa era coronga. Mas mesmo assim, de 1º de janeiro desse ano até dia 25 de março, globalmente, o coronga registrava 21.297 mortes, tá? Pessoal, no mesmo ano, a gripe normal, tá? A gripe sazonal, 113.034 óbitos. A malária, 228.095 óbitos. Suicídio, 249.904. Mortes relacionadas a tráfico, 313.903. HIV e AIDS, 390.908 mortes. Mortes relacionadas ao alcoolismo, pessoal, 581.598 mortes. Mortes relacionadas ao tabagismo, 1.162.481 mortes. Mortes por consequência de câncer, 1.909.804 mortes. Mortes relacionadas à fome, pessoal, a fome, 2.300.000
382.324 mortes. E agora o principal, mortes por aborto. Segura aí, se prepara. 9.913.702, tá? Então, pessoal, você fala, peraí, mas está parando o mundo. Tudo bem, é uma pandemia, tem que tratar, mas só de malária, pessoal, tá 10 vezes mais. Então você teve, do começo do ano até dia 25 de março, você teve 21 mil óbitos do coronga. De malária você teve 228 mil. Da gripe comum, 113 mil. E pessoal, em aborto, né? Que isso a gente vai falar um pouco mais em breve, que estão aproveitando isso para passar, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, lá em Nova York, proibiram, né, as igrejas não têm culto, mas as clínicas de aborto, o De Blasio lá reabriu. Então, pode abortar. 9 milhões, pessoal, de abortos. Quase 10 milhões, 9.913.000. Então você fala, peraí, não tem é desproporcional a reação ao coronga? Porque, pô, peraí, se de malária tá matando 10 vezes mais, e sempre, né, ninguém fala, sempre tá morrendo aí, né? Por que não houve isso? Por que não houve uma paralisação? Por que não houve uma mobilização? Mas, pessoal, porque o coronga traz um monte de presentes juntos, né? Você pode implementar um monte de coisa. Você pode implementar, né, a economia que estava inflacionada, você pode, né, quebrar a economia, resetar tudo e jogar a culpa, né? Você pode deixar reserva, né, de garantia de investimento de zero para poder emitir dinheiro, como eu falei, né, semana passada, que esse dinheiro desse pacote econômico, inclusive, vai, obviamente, endividar muito mais a população do que ajudar. E esse dinheiro também não vai chegar nem nos pequenos empreendedores, né? Esse dinheiro vai ser pulverizado entre as grandes companhias. Você tem implementação de tudo, né? Da perda da privacidade, tudo isso agora por lei, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já tem falado. Então, pessoal, vocês estão entendendo? Bom, e aí eu quero mostrar para vocês a capa, pessoal, da The Economist de agora, tá? Que saiu agora, né? Semana passada, tá? Lembra que a Economist o dono da Economist são os Rothschild, é o Banco Rothschild, faz parte do portfólio de empresas da Rothschild, tá? Então a edição do dia 26 de março. Pessoal, olha, se vocês, eu quero, e o que na capa tem essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês e diz assim, olha aqui, eu faço questão, né, que vocês vejam, é o que? É uma mão segurando uma coleira numa pessoa que está segurando um cachorro. Então, basicamente, pessoal, é o que? Somos nós. E qual que é a relação? A gente tem um animalzinho de estimação, e para essa grande mão, nós somos o animalzinho de estimação. Você está entendendo? Ó, o cachorrinho está com a máscara, como a gente está com a máscara, está obedecendo o cachorrinho, como nós estamos obedecendo. E ele diz aqui, ó, big government, né? O grande governo, tá? Liberdade e o vírus. Que liberdade? Você está na coleira. Então é o grande governo, liberdade e o vírus. Então, pessoal, isso parece brincadeira. Óbvio que a Economist, ao longo dos anos, eles colocam dessa forma simbólica nas capas. Eu já falei, né, de várias capas aqui da Economist, de como eles, pessoal, também vão mostrando o que vai ser implementado. É que aquela coisa, né, quem tem olhos para ver, que veja, né? Tem pouca gente tem a percepção de entender o que eles estão mostrando, tá? Então, novamente, pessoal, para vocês entenderem, a população é o quê? É um animalzinho de estimação que está na coleira da grande mão, tá?
que é o grande, aqui é o grande governo, né? Quem que é esse grande governo, pessoal? Né? Então, tá aí para vocês, né? Tá o link para vocês verem em casa, né? E é isso, né? E aqui na matéria, né, o estado dos tempos no Coronga, né, como o grande governo precisa lutar a pandemia. Né? Pessoal, e daí o que acontece? Né? Eu acho que tem gente que sabe muita coisa, então você tem uma matéria aqui do New York Post, do dia 29 de março, que é o quê? O ministro das finanças alemão se matou por desespero, tá? Então, pessoal, lembra eu falei, né? A gente vai ver a luz no final do túnel, então espera comigo, mas tem muita gente que tá. Por quê? Porque, primeiro, obviamente, não tem Deus no coração e quando vê isso, né, a se desfacelar, a pessoa fica desesperada, mas eu acho que aqui ele deveria saber de mais coisas que não, obviamente, que não são relatadas, né? Simplesmente o desespero de como lidar com a crise econômica pelo o Coronga. Eu acho que ele devia saber de alguma coisa que talvez a consciência dele não permitiu, né? Não aguentou. E, enfim. E aí, olha só, né? Tem uma matéria aqui do MJ News, aqui, olha, para encontrar uma vacina, aí a gente volta um pouco, né, na agenda contra o Coronga, nós precisamos de um novo projeto Manhattan Project. Vamos lembrar o que foi o Manhattan Project, né? Foi exatamente os cientistas que durante a Segunda Guerra Mundial se juntaram, inclusive o Einstein, para criar a bomba nuclear. Então olha o que eles estão comparando, pessoal, tá? A maior arma nuclear, né? A maior arma que a gente tem até hoje. Então, quem que está fazendo esse apelo, né? A colaboração internacional quem? É o Seth Berkley, que é da Gavi. A Gavi é quem? É a indústria bancada pelo Bill e Melinda Gates Foundation, junto com a Rockefeller Foundation, de vacina, quem faz vacina para eles. Então eles estão dizendo o quê? Que a gente precisa de um novo projeto Manhattan, no sentido que é totalmente secreto, que a população não vai ter acesso nenhum a isso, e eles o que não tem limite de budget, tá? Não tem limite. Então eles dizem aqui, isso é uma forma muito, em vez das instituições individuais e nações individuais, né, a gente precisa de um projeto Manhattan para ter, né, uma união global aí apesar que, né, não foi global na época do Manhattan Project, mas olha isso, pessoal, tá? Olha mais uma desculpa, tá? Então ligado à vacinação. Então a gente quer ter liberdade financeira, né, de ter aí, não tem limite, né? É impressionante, né, pessoal? E quem que vai coordenar isso também? Então, olha, idealmente esse esforço seria liderado por uma equipe com um mecanismo de consultoria científica de alta qualidade que poderia operar sobre a égide da Organização Mundial de Saúde. A gente viu toda a questão, o que da ONU, né? Toda a questão, quem que é o presidente, né? Socialista, qual a ligação com a China, né? E junto com o quê? Com países do G7 e do G20, organizações multilaterais como a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial. Bom, Banco Mundial, né, pessoal? Quem? Os banqueiros, a elite. Então, é isso, né? Olha, a gente quer aí ter um novo comparando ao Manhattan Project da bomba para a vacina, o que é totalmente secreto, a gente não tem que, né, é classificado, é top secret, né? E a gente não tem limite de dinheiro. Então é isso. Então, e aí, claro, né, que quem que é o cabeça? Esse cara é o subalterno, né, da Gavi, que é do Bill Gates. Gil Bates, né? Então, falando do Gil Bates, você tem aqui do Vox, pessoal, olha só, né, uma matéria que saiu dia 10 de janeiro de 2020. Por quê? Porque o Jeff Epstein, né, que a gente sabe toda a questão dele,
espião ligado com, né, com a elite global, inclusive com a realeza, né, com o Clinton, enfim, né, com a questão toda de pedofilia. Só que ele também tinha uma questão junto com a elite tecnológica americana. E aqui, olha só, você tem um documento do MIT, tá, mostrando como a ligação dele com o Bill Gates, com o Gil Bates, pessoal. E quando isso as pessoas começaram né, a via público, ele negou, né? Ele negou. Então olha aqui o que a matéria diz, ó. O Gil Bates foi envolvido em controvérsia, né, com os seus laços, com a sua relação com o Jeffrey Epstein. Tem foto deles, inclusive ele já viajou no avião, não no Lolita Express, mas num outro avião do Epstein. Né. Então, por meses, bilionários da tecnologia estão preocupados com os laços que mantiveram com o Jeffrey Epstein, né, depois que ele foi acusado e condenado como agressor sexual. Então, muitas dessas conexões estavam centradas no Media Lab do MIT. Lembra, pessoal, que eu falei do MIT está totalmente ligado. Semana passada eu falei da matéria do MIT, várias matérias do MIT. Né? Então, eles faziam o quê? O Epstein ele era vamos dizer assim, uma ponte. Ele fazia a ponte entre essas instituições como o MIT e os bilionários do Vale do Silício. Tá? Então, muitos desses bilionários, como o Gil Bates, né, e aqui o Reid Hoffman, eles falam, não revelaram, né, os seus laços com o Epstein quando ele foi preso, antes de ser suicidado. Né? E aqui você tem, então, relatórios mostrando literalmente como você tinha doações, tá? Doações de, por exemplo, de 2 bilhões que de 2 milhões que Então, você tinha muita ligação. Não só, né, do Gates, que depois falou, não, imagina, eu não queria, né, eu não tinha relação, eu só conhecia ele, mas eu me arrependo de ter conhecido ele, né? Mas aqui, ó, você tem, em 2014, né, o Epstein, ele doou, né, ele contatou o Gil Bates e recebeu uma doação anônima de 2 milhões para o Media Lab. Mas os representantes do Gil Bates negam categoricamente que o Epstein tenha alguma coisa a ver com essa doação. Ele era um intermediário, você está entendendo? E é isso que ele fazia, intermediava doação, intermediava favores, né? Favores sexuais através de pedofilia também. Né? Quer ver? Então aqui, ó. Segundo eles, não tem uma ligação que né, o Gil Bates usava o Epstein para lavar dinheiro, fazendo essas doações para a fundação, lá para o Lab. Né? Enfim, aqui, ó. Apesar dos comentários públicos, né, do Bates, do Gil Bates, minimizarem seus laços com Epstein, o New York Times descobriu numerosos casos de reuniões particulares entre eles. Tá? E a certa altura, o Gil Bates disse aos seus colegas que o estilo de vida do Epstein, que naquele momento ele já tinha sido condenado, né, em 2008 ele já tinha sido condenado sexualmente como um agressor sexual, era um estilo de vida intrigante. Intrigante. E daí aqui, né, um porta-voz do Gil Bates disse: ele lamenta ter se encontrado com Epstein e reconhece que foi um erro de julgamento em fazê-lo. Enfim, só para mostrar, pessoal, que o Epstein estava totalmente ligado à elite do Vale do Silício. Por exemplo, ele em 2015 teve um jantar em Palo Alto com Mark Zuckerberg, com Elon Musk e com Peter Thiel. Tá? Então a gente vai entendendo, pessoal, como essa elite é relacionada. Né? E aí você tem uma outra matéria que pode ser totalmente coincidência, do Mail, né, UK, dizendo assim, ó,
um engenheiro empregado na casa do Gil Bates, na mansão, foi preso traficando 6.000 imagens de pornografia infantil, tá? Aqui, ó, Rick Allen Jones, 51 anos, em Seattle, foi preso lá na casa, na mansão, engenheiro, tá? Ele era empregado na casa do Gil Bates e foi preso com 6.000 imagens mostrando estupro e abuso sexual de criança. Aí tudo bem, você fala, poxa, mas você não pode culpar por associação, né? É verdade, mas é meio estranho, quer dizer, você vê, ele tinha ligação com o Epstein, né? Bom, enfim, vamos falar pelo menos alguma notícia boa, né, aqui de um jornal esloveno, tá? Ekapija, né? Só que o J, ele não sei como eu sei que não pronuncia já, é uma outra pronúncia, mas assim, a Eslovênia para a implementação da tecnologia 5G. E essa matéria é de 5 de março. Vamos ver, né? Esperamos que isso sim. Então, o governo da Eslovênia parou a implementação da tecnologia 5G. O governo cancelou, né, removeu a estratégia regulatória da agência AKOS, enfim, uma agência nacional lá, de distribuição e implementação da frequência de alcance 5G, como sugestão do ministro de administração pública Rudi Medved. Então ele disse, né, para a mídia eslovênia as questões sobre os efeitos nocivos da tecnologia 5G são legítimas. Então a Eslovênia é o primeiro país no mundo a proteger constitucionalmente a água como um direito humano. Enfim, mas aqui, olha, então ele pelo menos é uma coisa interessante, né? E diz aqui também, dias atrás a Suíça também prorrogou a implementação do 5G por alguns, depois de vários protestos, né? Então pode ser que seja implementado futuramente, provavelmente, mas pelo menos por agora, né, foi postergado. Bom, aí, pessoal, eu vou passar rapidinho. Teve um acúmulo de matérias de tecnologia que, né, por essas últimas semanas a gente ter focado nessa questão toda geopolítica, econômica, né, do coronga, eu deixei passar, mas assim, né, vamos só falar aqui também para não deixar caducar, ficar muito... Mas então aqui, ó, da Fortune, tá? Do dia 30 de março. Então, assim, uma startup está construindo um computador usando nêurons humanos. Tá? Então, uma startup australiana está criando um computador usando, em vez de chip, né, de silício, é o que eu falava aqui no Aurora, tá, pessoal? É o que eu falava no Aurora. Então, usando o quê? Com base em nêurons humanos. Então, em vez de base de silício, base orgânica. Tá? Outra matéria aqui do Vice. Um robô, né, usa um algoritmo para gerar orações. Então, tem lá no museu em Paris, está exposto. Essa só tem uma boca de borracha e uma máquina. E esse algoritmo fica gerando orações, tá? E o nome, pessoal, é uma das coisas mais bizarras, tá? E claro, né, que quem fez isso está ligado ao laboratório de ciência da computação e inteligência artificial da onde? Do MIT, né? E não é à toa aí que criou aí pegando quer ver? Enfim, orações, né? Pessoal, surreal. Então é um algoritmo, um computador que ora, tá? Bom, vamos lá, outra aqui do New Atlas, né?
a Intel, né, que está aqui, inclusive no meu computador aqui, provavelmente está no teu também, que faz os chips, né, criou um novo chip, né, baseado baseado em neurônios, de como o nosso neurônio funciona, que equivale ao cérebro de um pequeno mamífero, tá? Então, cada vez mais, pessoal, a gente está vendo isso, né? O que eles chamam neuromorphic, tá? Ou neuromórfico. Então, cada vez mais saindo da computação antiga, né? Para sempre com termos que trazem uma questão de simbiose entre o orgânico e o mecânico, né? Entendeu? E o que é muito estranho, eu já falei várias vezes aqui sobre essa questão do transhumanismo, né? Essa agenda transhumanista, né? Então quebrar essa barreira entre o natural e o artificial, enfim. Então, mais uma matéria aqui falando isso. Ah, não, esse é o novo computador que funciona com base de neurônios, né? Ele se equivale a um pequeno mamífero, daqui a pouco a um grande mamífero, né? Por que não? Enfim, aqui uma outra do New Atlas, né? Então, eletrodo, né? Um fio de eletrodo fino como um cabelo, está sendo desenvolvido para ler pensamentos de forma menos intrusiva. Bom, a gente já falou várias vezes, né, desde o Neuralace do Elon Musk, né, enfim, toda essa... mas nem precisa, né, de introduzir, porque, né, já falei também como o Facebook, por exemplo, está fazendo com que os algoritmos leiam o seu pensamento à distância, né? Toda a questão fugiu a palavra agora. Bom, olha aí, matéria do The Guardian, né? Cientistas desenvolveram inteligência artificial capaz de tornar a atividade cerebral em texto. Tá? Então, pesquisadores americanos rastrearam as informações neurais de pessoas enquanto elas estavam falando. Então, diz aqui, ó, ler mentes, né? Virou cada vez, está um passo mais próximo da realidade. Os cientistas desenvolveram a inteligência artificial capaz de tornar a atividade cerebral em texto. Então, pessoal, vamos linkar isso com tudo isso que está acontecendo, né? Ligando à escatologia, a questão de ter que adorar, ser forçado a adorar a imagem da besta, né? Então, se agora as pessoas já estão sendo forçadas, né, em vários lugares a terem que se registrar, né, para entrar num lugar, para entrar num trem, né? Imagina se logo, né, puderem ler o seu pensamento e falar assim, você concorda com isso? Antes você podia até mentir, você falava, não, concordo, mas internamente não. Agora eles vão ler seu pensamento e vão saber se você está falando a verdade ou não. Né? Bom, outra matéria aqui do International Business Times, ó. Cientistas deletaram memórias de medo de ratos e isso levantou questões éticas. Então, olha, pesquisadores deletaram memórias de medo em ratos usando a tecnologia CRISPR de edição de gene e enfim, daí, né, aquela coisa, isso poderia ajudar o tratamento de desordens como desordem pós-traumática e drug addiction, né, e vício, né, e como que é? Dependência química. Pessoal, lembra que aquele filme há uns anos atrás do Jim Carrey, né, o Eternal, como que era? Sunshine of a Spotless Mind, né, Brilho Eterno de uma Mente sem lembrança, não? Enfim, não lembro agora exatamente, mas que era o que? Era essa tecnologia de você apagar as memórias. E qual que eles dizem aqui que levanta as questões éticas? Por quê? Porque, pessoal, a memória é quem constrói a nossa identidade, que a gente lembra quem nós somos. Então imagina se alguém, se cientistas vão ter essa capacidade de... Claro que aqui, sempre, em princípio, eles falam os benefícios. A gente vai ajudar pessoas com trauma a apagar os traumas.
Pessoal, eu vou um pouco além, que muitas vezes os traumas constroem a nossa personalidade, ajudam você a ser que você é, né? Isso, inclusive, qualquer terapeuta vai dizer isso. Você tem que, né, lidar e superar o trauma e integrar o trauma, e você vai conseguir, aquilo vai te fortalecer. Mas então olha o perigo, quer dizer, então se vamos te reeducar, né? Lembra, todos os campos na China de reeducação. Imagina se essa reeducação deixa só de ser a questão pavloviana, né? Ah não, de o que já, como eu falei no vídeo passado, lá nos campos de refugiados na Etiópia, se você não fizer o que a gente quer, não deixar ter coletado toda a tua biometria, você não vai ter comida, você não vai ter abrigo. É como Pavlov treinava os animais, né? Treinava o cachorrinho ali, é como qualquer treinador de animal faz geralmente com comida, né? Então imagina se nesses campos de reeducação você não precise mais fazer isso, como já é feito com a população humana, né? Como está sendo feito inclusive nos Estados Unidos agora com essa questão do dinheiro, é uma ferramenta, né, de você ceder, né, é uma reeducação social, uma reengenharia. Mas agora, se tecnologicamente eles puderem apagar, pessoal, a tua memória, apagar, né, né, a tua identidade, complicado, né? Bom, voltando um pouco para um tema do coronga aqui, ó, olha só. Pesquisadores do Reino Unido começaram a treinar cachorros para detectar o cheiro do coronga. Pessoal, isso é tão complicado porque, né, você já tem toda uma questão é difícil você diagnosticar o coronga, né, como mesmo vários médicos estão dizendo. Então, você vai treinar cachorro, agora como você vai saber se realmente o cachorro vai estar... né, então... Isso já me lembra um pouco da polícia nazista ali né, com os pastores alemães usando, coitados dos animaizinhos, mas, né, já me lembra um pouco campo de concentração isso aí, né? Então já não é muito legal. Depois, uma outra matéria que também não é nada legal, da Fox News Live, dizendo assim, né, um gato na Bélgica foi o primeiro animal a ser testado positivo para o coronga. Então, né, você já tem toda essa engenharia social de distanciamento e isolamento da população. Imagina agora também, imagina se eles... Ah não, a gente vai ter que banir todos os animais das pessoas. A gente vai ter que, pela questão do coronga, vamos ter que banir os animais. Imagina, não estou... Mas, né, você já começa a ver uma notícia assim, já começa a achar meio estranho agora, porque, né, a gente já está vendo todas né, as liberdades sendo cerceadas. Então... mais uma que de repente pode potencialmente ser, né? Aí do WND, né, que diz assim, a esquerda estão usando o coronga para eliminar a família. Claro. Então aqui, ó, em tempos de coronga é uma excelente oportunidade para abolir a família, né? Então aí você teve um comentário publicado, de uma publicação da extrema esquerda, né, que é subsidiada por quem? Pelos Soros, né, exatamente dizendo olha só, nós merecemos algo melhor que a família, e no tempo do coronga é um excelente tempo para abolir a família. Escreveu que a feminista radical, ativista feminista radical Sophie Lewis no Open Democracy, nesse site patrocinado pelos Soros, né? E aí você tem vários, enfim, aqui também falando dessa questão de como eles estão... Pessoal, não adianta, toda a agenda quentinha, né? Então, feminismo, você vê, eles estão conseguindo enfiar dentro do guarda-chuva do coronga toda a agenda. Aquecimento global, como eu falei né? Agora também isso. Então, mas quem é agora culpado pelo coronga, né? A família. Vamos. E não é à toa que aqui, ó, no site Right for Life, ó, na Nova Zelândia, né, eles aproveitaram esse momento que diz aqui, ó, que o país estava distraído com a pandemia. E eles passaram a lei, pessoal, a legislação mais extrema no país a favor do aborto, tá? Então, infelizmente, eles passaram 68 votos contra 51, tá? A favor de... pessoal,
aqui, novamente, né, aborto até o nascimento, seleção de sexo, se você é menino, você pode abortar segundo se é menino ou menina, uma série de coisas aqui, você não precisa ter um médico envolvido no aborto. Enfim, é muito complicado, né? Bom, aí matéria do Catholic Citizens, dizendo assim, cristãos foram presos por orarem né, do lado de fora de uma clínica de aborto. Por quê? Qual foi a desculpa? Né? Que eles não poderiam, em tempos de coronga, estarem fora. A clínica estava aberta, mas tá fora orando, né? Não pode. Então foram presos. Né? Aí a matéria que eu falei aqui, ó, do Life News, o prefeito, né, o de Blasio, ele disse que os cultos nas igrejas podem ser permanentemente fechados enquanto as clínicas de aborto ficam abertas. Né? Então ele ameaçou fechar igrejas e sinagogas permanentemente, pessoal. Tá? E ele é o quê? Claro, democrata, né? Então as clínicas de aborto podem continuar funcionando, né? Mas igreja e sinagoga pode estar, né? E obviamente que isso é uma violação absurda, né, dos direitos constitucionais. Bom, então é isso que a gente está vendo, né? E daí, por exemplo, aqui do Federalist diz assim, um editorial do New York Times culpa os cristãos e não a China pelo vírus, pelo coronga, tá? E a gente está vendo isso, né? Então o título do editorial é assim, a estrada para o inferno do coronga foi pavimentada pelos evangélicos, tá? Então os evangélicos que são culpados pelo coronga. Olha o que a cultura já vai fazendo. Uma outra aqui, matéria interessante, diz assim, a China está qual que é a palavra? Está subornando crianças para denunciarem os seus pais religiosos às autoridades. Tá? Então, isso é uma coisa que era feito durante uma prática durante a Revolução Cultural. Né? E agora voltou. Né? Novamente, eles estão usando essas técnicas. Né? Afinal, continua sendo um partido comunista chinês. Né? Bom, aí a gente tem uma matéria aqui do The Guardian também, dizendo assim, passaportes de imunidade poderão acelerar o retorno de trabalhadores depois do coronga. Isso na Alemanha, tá? Então, né, a gente já leu toda a questão agora. Então, passaportes de imunidade. Como serão esses passaportes de imunidade, né? Então, diz aqui, aqueles que estiverem imunes vão ter emitidos, né, um tipo de passe de vacinação. É claro que tem que estar ligado com vacinação, né, pessoal? É óbvio. Então, né, você vê, já outros países também falando. Então, a gente já viu Estados Unidos, a gente já viu, né, Inglaterra, Alemanha, China, Israel. Né? Então, aqui, da Reuters, tá? O ministro da Defesa israelense, o Ministério de Defesa israelense lança, né, ou conduz um estudo de reconhecimento do coronga por voz. Pessoal, olha isso. Então, não vai, olha isso, pessoal. Uma análise das vozes dos pacientes com coronga pode produzir uma impressão digital vocal para ajudar a detectar os sintomas do coronga. Então, vacina, você já estava, né, rastreado, o cachorro pode detectar, e agora pela voz como que é? Então, olha, fala aí alguma coisa. Ah, você está com coronga. Peraí, você nem tirou meu sangue. Não, estou aqui, a gente tem um algoritmo que diz pela sua voz.
você está com coronga e você vai ter que ficar em quarentena, né? Olha aqui, isso é só lá em Israel? Não. De 31 de março, aqui, Futurism também. Novo aplicativo tenta detectar sinais de coronga usando análise de voz. Tá? Então, um time de pesquisadores do Carnegie Mellon University e outras instituições né, publicaram uma versão inicial do aplicativo que diz poder determinar se você tem o coronga só por analisar a sua voz. Não é lindo isso, pessoal? Não é sensacional? Quer dizer, então, o algoritmo, tá? O mesmo que pode fazer um joguinho, que pode trazer comida, vai determinar se você tem um coronga ou não e se você vai ser totalmente retirado do convívio social, tá? Por um aplicativo. Não é nem... Esquece, não, exame, isso demora, né? Isso, enfim, né? Os testes também estão todos falhos. A gente tem um aplicativo que pela voz, tá? Eu acabei de falar o quê? De um algoritmo que simula o quê? Uma voz totalmente artificial de oração. Então, eu vou confiar num algoritmo que vai falar assim, minha voz que eu tenho o coronga ou não, sem nenhum exame clínico, sem nenhuma base clínica, tá? Ah, não, mas confia aí. Que a gente é da tecnocracia, a gente tem os nossos laboratórios de desenvolvimento de inteligência artificial, como no MIT, que é ligado com pedófilos, que é ligado com tráfico humano, que recebe dinheiro, né, escuso. Mas confia na gente, que a gente é bacana, que a gente é legal. Tá? Aí uma matéria aqui, dizendo assim, a nova batida policial né, em todos os Estados Unidos, né? Reforçando o distanciamento social. Então agora, né, você tem, né, enfim, novamente, ao longo dos Estados Unidos, né, você tem policiais, então que o principal é reforçar, não é outras coisas, ao mesmo tempo que, né, você libera a população carcerária em todo o mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, a população carcerária sendo solta, os policiais estão o quê? Estão reforçando, né, a ordem é o quê? Não pode ter, você está ali, né, conversando, não. Na Tunísia, isso aqui do Yahoo News, aí você já, olha o título da matéria. Pessoal, um Robocop tunisiano enforça, né, a quarentena do coronga. E tem a fotinho aqui do... Pessoal, então, um robô policial tunisiano patrulha as ruas da capital, né, reforçando o fechamento nacional imposto pelas autoridades na luta contra o coronga. Daí tem um vídeo, inclusive, do cidadão que ele está sendo encurralado por parece um tanquezinho, né, com câmera e tal. Isso, né, isso ainda é um... Imagina começar a usar já os robôs da Boston Dynamics, né? Mas já está aqui, o título, né? Dia 3 de abril essa notícia, tá? A Tunísia, então você já tem... a gente vai testando, né? Na China também já tem um outro tipo de robô, é um robô mais bonitinho, com uma carinha, ele vem todo, mas também é a mesma coisa, né? Esse aqui não, já parece um tanquezinho de guerra, e daí não estranha, né? Não seria nada muito estranho de você ver um dos da Boston Dynamics, né, sendo para reforçar, né, o encarceramento social, né? Bom, agora, pessoal, eu quero pegar duas matérias aqui que são publicações católicas, tá? Então, um é do The Remnant, que é um jornal católico que começou em 1967, tá? Dizendo assim, todo ano, pessoal, a Igreja Católica ela faz um anuário, tá? E nesse anuário, o Papa Francisco ele abandonou o título Vigário de Cristo. Esse antigamente era o primeiro título, tá? O Papa tem uma série de títulos, né? Esse sempre foi o primeiro título. Então você tem a matéria aqui
dizendo assim, olha, em 25 de março, o Anuário Pontífico, né, de 2020 foi publicado como uma verdadeira novidade, né? Porque até o ano passado, tá, em todos esses anuários, sempre começava com o quê? Com os títulos do Papa listados no topo da página, começando exatamente com o Vigário de Cristo, e depois o sucessor do Príncipe dos Apóstolos, blá, 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 terminando com o nome de nascimento dele, né, o Jorge Mário Bergoglio, e uma breve biografia. Isso, pessoal, desde que ele assumiu, né, o papado, até esse ano, até 2019, toda a publicação desse anuário, tem a foto inclusive aqui, era sempre assim. Então, primeiro, né, o Vigário de Cristo, o título máximo, depois os outros títulos, daí o nome de batismo dele, né? E isso, pessoal, sempre para os outros papas também antes, o João Paulo, né, o Ratzinger, todo, era sempre assim, Vigário de Cristo, o nome de nascimento e aí uma breve biografia. Nesse ano de 2020, pessoal, como que começa? Começa com o nome dele no topo, José Mário Bergoglio, em letras grandes, tá? Depois vem a biografia dele e embaixo, pessoal, embaixo tem os títulos, tá? Tem os títulos históricos. E não tem o Vigário de Cristo. Pessoal, isso é um site, é uma publicação católica, um jornal católico. E aí, eles mesmos estão dizendo aqui, olha, um gesto quase desafiador, pode-se dizer, em que o Francisco transcende todos os títulos. Quer dizer, ele, o Francisco, ele não é mais o Vigário de Cristo, nem todos os títulos. Não, ele é o pior, diz assim, um ato para alterar oficialmente o papado, pelo qual ele não se reconhece mais como um guardião, mas se torna um mestre da igreja livre para demoli-lo por dentro sem precisar responder a ninguém. Em suma, um tirano. Isso, quem que está escrevendo, pessoal? É o Carlo Maria Vignon, arcebispo, tá? É um arcebispo que está escrevendo. Então você está vendo que está tendo um movimento ali interno. Bom, a gente já sabe, né, de toda a questão dele ser um jesuíta, ser o primeiro papa jesuíta. Você tem toda a questão, né, por que o Ratzinger, né, ele renunciou, como tudo aquilo foi estranho, enfim. Então, está vindo cada vez mais público, pessoal, cada vez mais claro, tá? E aqui eu peguei de outro site, para não falar que é de um só, do catholicculture.com, .org, site católico, pessoal. Então diz aqui, olha, o Papa descarta títulos tradicionais, incluindo Vigário de Cristo. Tá? No último anuário do Vaticano, o Anuário Pontifício, o título Vigário de Cristo não aparece na lista do Papa. Quer dizer, ele não é mais representante. O Papa é o representante de Cristo na Terra. O que os católicos sempre disseram. Não, agora ele não... É literalmente assim, não tira isso aí, eu não sou mais o representante de Cristo na Terra. Né? E nem só isso, ele não tem nenhum título que vinha antes, né? Como sucessor do Príncipe dos Apóstolos, sumo pontífice da Igreja Universal, primaz da Itália, arcebispo metropolitano da província romana, soberano da cidade-estado maior do Vaticano. Isso, nessa edição de 2020, vem lá embaixo, escondido. Tá? Primeiro é o que? É o nome dele, José Mário Bergoglio, e a biografia dele. Não é? Então, pessoal, não é um sinal interessante? E olha só, eu peguei aqui para vocês uma coisa que ele é super, um dos grandes proponentes, né? Se vocês eu deixei o site, o que da United Religions Initiative, URI, é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é promovido, que é obviamente pelas Nações Unidas, da religião global, pessoal. Assim, nós unimos, né? Quando você entra no site, para diminuir as diferenças entre pessoas de todas as crenças e criar uma comunidade e resolver desafios locais e globais. Tá?
Então é isso, pessoal. O site está aí para vocês lerem, tá? A gente começou o vídeo falando do World Economic Forum, né? do Strategic Intelligence, inteligência estratégica, de tudo que eles querem implementar, e estamos meio que terminando aqui falando do site das Nações Unidas, o que para religião universal. É o quê? O que a gente precisa ter no sistema que a Bíblia chama do sistema da besta? Um governo global centralizado, né, que, lembra, Gordon Brown, semana passada, já falou, quer dizer, 2 semanas já falou, que para lidar com o coronga, com o desafio do coronga, a gente precisa de um governo global, né? Então, um governo global, uma economia global, a gente já está vendo todos os países sendo endividados, né, pelo sistema econômico, quebrando a economia, né, que países que não dependiam mais do FMI, por exemplo, todo mundo dependendo, muita gente, inclusive, muitos países pegando diretamente do Fed americano, que pode imprimir, né, papel sem nenhum lastro, sem nenhuma reserva. Então, criando uma economia global, né, que obviamente vai ser digitalizada e vai ser associada com vacinação. E agora o último passo, que é o quê? Que é religião global. Você vê, né? Ah, não, falar em Deus, não, você não pode, né? Não, a gente acaba com reunião, né? A gente acaba, mas essa religião globalizada, com certeza vai ser, não vai ter problema nenhum. E bom, né, e só para falar aqui, ligado no Brasil, uma notícia aqui lá de Santa Catarina, que a polícia impediu um culto caseiro por ordem do governador. O governador, claro, Carlos Moisés, proíbe eventos e reuniões. Pessoal, era uma família, tá? Então a Polícia Militar de Santa Catarina interrompeu um culto doméstico de 5 pessoas. Não era 50, 5 pessoas, na cidade de Forquilinha. De acordo com os policiais, a ação ocorrida na quinta-feira, né, dia 2, foi motivada porque o culto infringiu um decreto do governador Carlos Moisés. Pessoal, como que 5 pessoas da família, integrantes da família orando, infringiram? Bom, aí você fala, Felipe, você falou que é para a gente ver uma luz no final do túnel. Então, agora sim, pessoal, qual que é a luz, independente disso que a gente está vendo? Ontem foi domingo de Ramos ou domingo de Palmas, né? E o que foi isso, pessoal? Foi exatamente o início do que a gente é chamado como a Semana Santa, que na verdade você pega 1/3 dos evangelhos, dos 4 evangelhos, se passa exatamente nessa semana que Jesus, ele se declara publicamente como rei, tá? E ele entra em Jerusalém como rei, tá? Lembra, se a gente lê um pouco antes desses momentos nos evangelhos, quando ele curava alguém, quando ele expulsava um demônio, ele sempre falava assim, olha, né, muitas vezes vai lá pagar, né, no templo a oferta e tal, ou vai se purificar, vai fazer alguma coisa conforme, mas não fala para as pessoas, não fala ao meu respeito como rei, né? Porque não era o momento. E várias vezes, mais de 3 vezes, ele falava assim, não é o momento, não é chegada a hora. Porque tinha uma hora específica, pessoal. Deus, isso se a gente volta lá para 70 semanas de Daniel, Deus tem um relógio perfeito, pessoal. Deus tem um relógio perfeito. E tem um estudo que eu fiz um vídeo só para isso, se você tiver curiosidade, procura aí entre os meus vídeos, onde eu explico direitinho as 70 semanas de Daniel, né? A primeira 7 semanas, 49 anos do decreto para a reconstrução do templo, até as outras 62 semanas, né, os outros 432 anos, até Jesus, e daí tem o cálculo dos dias precisos, pessoal, que eu não lembro agora de cabeça, mas acho que são, se não me engano, 172.880 anos, se eu não me engano, dias, até o dia da crucificação de Jesus, que segundo a profecia isso tudo é segundo a profecia de Daniel 9, tá? E depois o que? Seria interrompido um momento que é o momento da dispensação da igreja que a gente estava vivendo, para você ter uma última semana que vai ser a semana do Apocalipse. Esses últimos semanas são uma semana de anos, né? Seriam 7 anos, os 7 anos finais, onde na metade o anticristo vai
vai romper a aliança que tinha feito com os judeus e vai querer ser adorado no templo, tá? Bom, enfim, então só para falar aqui o quê? Que tudo isso, pessoal, foi profetizado, a entrada de Jesus, tá, em Jerusalém, montado num burrinho, né? Tem todo um simbolismo do que ele não entrou como um rei militarmente montado num cavalo branco, ele entrou o quê? Humildemente, tá? Então você tem profecias em Zacarias, você tem profecias em Isaías, né? Você tem Davi nos Salmos também falando, tá? Então, pessoal, mais de 300 profecias já falavam sobre Jesus, sobre todos os aspectos de Jesus, tá? Estatisticamente, se você pegar 8 profecias para serem cumpridas numa só pessoa, você teria que ter 1 quintilhão, era uma ordem de 1 quintilhão, tá? Então é 10 vezes, se eu não me engano, são 17 zeros. 48 profecias, o comprimento é elevado a centésima, 57ª potência, se eu não me engano, para você cumprir 300 profecias que Jesus cumpriu. Tá? Bom, então Jesus ele entra, o que as pessoas, as palmas, as folhas da palmeira eram um símbolo, né, antigamente de realeza. Então nas moedas, não só em Israel, mas de vários países ali do Oriente Médio, você tinha tanto por exemplo, em cerâmica, né, em retratados em alto relevo, em moedas. As palmas das palmeiras eram símbolos de realeza. Então as pessoas, Jesus entrou, né, tem historiadores que estimam até 100 mil pessoas, louvando e declarando ele como rei. Tá? É engraçado que um pouco depois, na mesma semana, a gente não sabe se é o mesmo grupo de pessoas, mas falaram crucifica, crucifica, né? Espero que não sejam as mesmas pessoas que viraram a casaca, mas enfim. Então você tem muita gente. Por quê? Porque ele tinha acabado também de ressuscitar Lázaro, né? Além de todas as coisas que ele tinha feito. Então a população estava vendo e estavam reconhecendo ele como Messias. Então Jesus foi reconhecido como Messias, como o rei de Israel. Tá? Ele entrou como rei. Da mesma forma que Salomão, em tempos de paz, ele entrou também como montado num burrinho. Jesus entrou montado num burrinho também. Tá? Em Apocalipse diz que a segunda vinda ele vai vir o quê? Aí sim, como um rei para julgar. E a gente não quer ser julgado, a gente não quer, né? Porque ele vai trazer um conserto. Mas olha só, pessoal. E daí o que acontece? A classe religiosa, política, a elite na época, os fariseus, eles dizem o que para Jesus no domingo de Ramos, né? Do domingo de Palmas, diz assim, olha. Porque as pessoas estavam, né, Hosana, Hosana, clamando exatamente a mesma coisa que em Ezequiel falava, eles estão falando, olha, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus, eles falam assim, olha, manda eles se calarem, porque estão falando que você é o Messias. Vão tirar o nosso poder, o poder que a gente tem da população é exatamente de ser a classe sacerdotal que controla, né? Jesus falou que, olha, se eu mandar que eles se calem, as rochas clamarão. Por quê? Porque ele estava dizendo que isso é um cumprimento profético. Deus já tinha escrito isso, ele já tinha escrito isso na história, né? Então, se essas pessoas não louvarem, não clamarem, as pedras vão clamar. Tá? Então, é isso que eu queria dizer, pessoal, que da mesma forma hoje, né, a gente está próximo da Páscoa e a gente está vendo que a polícia impedindo o culto caseiro, tentando impedir. Pessoal, eles podem tentar impedir, mas se eles impedirem, as pedras clamarão. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento histórico. Isso que eu quero que você entenda, pessoal, que a gente está vivendo um momento histórico, um momento profético. Tá? Você tem vários rabinos em Israel e saindo inclusive em jornais, dizendo que vai ser a primeira vez, eles falando desde a saída do Egito, que a gente vai passar o Passover, né? A gente vai passar a Páscoa dentro das casas. Eles fazendo uma analogia como foi na época de Moisés. Ele falou, essa vai ser uma Páscoa como nenhuma outra. E já está sendo, pessoal, porque isso que a gente está vivendo é completamente diferente do que qualquer uma. Tá? Então o que é importante a luz é saber o quê? Que, pessoal,
Deus novamente está no controle. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, e isso, né, fez o quê? Fez com que a igreja começasse, com que a igreja, a morte e a ressurreição dele, né, fez com que todo mundo tivesse acesso novamente a Deus. Ele é o novo e vivo caminho que restaurou a nossa comunhão, a gente poder ser chamado filho de Deus, né? A gente estava distanciado de Deus, a gente não queria saber nada de Deus, ele nos atraiu através dele mesmo, da cruz, né? E da mesma forma que logo depois a perseguição da igreja, né, fez com que o cristianismo se espalhasse pelo mundo e começasse a crescer. Pessoal, esse momento do coronga tem feito com que a igreja também, pessoal, esteja crescendo no mundo inteiro. Tá? Não só aqui no Brasil, eu tenho tanto da minha igreja que eu faço parte, que eu sei o número de pessoas que estão vendo os cultos pela internet. Pessoal, tem mais do que, multiplicou assim a 10 por 1, mais do que 10 por 1. No mundo inteiro, pessoal, tem ministérios nos Estados Unidos, por exemplo, que eu também sigo e acompanho, que os pastores estão dizendo isso. Olha, a gente tinha 5.000 membros, agora os nossos cultos online estão indo para mais de 100.000 pessoas. Pessoal, tem gente falando assim, olha, a gente está sendo, eles têm como ver, rastrear a estatística, né? Tem alguma coisa que a gente pode usar de boa da tecnologia. Pessoal, no Paquistão, tá? Gente em lugares, né, no Irã, tá? Lugares a princípio né, de difícil acesso, a palavra chegando, pessoal. Então, Deus transforma o mal em bem e a gente tem que ficar descansando. Por quê, pessoal? Ao mesmo tempo é o que é a grande comissão. Eu creio que, pessoal, é um momento de muita gente na crise, está pensando em Deus, está buscando em Deus, né? Nesse momento de dificuldade, as pessoas estão, quando saem do automático, né? Saindo do trabalho, ninguém está trabalhando, ninguém está preocupado só, né? E as pessoas estão se voltando para Deus, né? Inclusive muita gente com medo, né? Porque face a sua finitude, né? Face né, essa questão do coronga, claro que, né? Enfim, eu acabei de falar muito super valorizado pela imprensa, mas que de certa forma está servindo para um propósito das pessoas o quê? Botarem a mão na consciência e reavaliarem o que é importante na vida, né? Estarem com as suas famílias, estarem, sabe, revendo, em vez de estar preocupado com um monte de coisa. E pessoal, é isso que eu quero falar. A luz é Jesus, né? É Jesus. Então, que você, nesse momento, reflita sobre quais são as prioridades na sua vida. E principalmente, se você preste atenção nisso que está acontecendo no mundo. Tá? Isso, pessoal, são cumprimentos proféticos. A Bíblia é real. Tá? Jesus veio, né? Ele cumpriu toda a profecia, ele cumpriu todos os profetas. Imagina, durante milhares de anos, pessoas diferentes, em épocas diferentes, escreviam sobre um acontecimento único que aconteceu no momento de uma pessoa única, com características únicas, falando do nascimento dele, aonde ele ia nascer, aonde ele ia crescer, como ele ia morrer, descrevendo tudo, pessoal, o que ele ia fazer. Ele cumpriu tudo isso. E você tem mais outras profecias falando da volta dele, do que vai ser. A nossa história está escrita aqui, pessoal. A história da humanidade está escrita aqui. E Deus, Ele quer o quê? Ele quer que você seja parte do mundo que Ele criou, que é um mundo bom, é um mundo onde vai ser restaurado, onde tudo que a gente fala de mal não vai ter, não é o ser humano que vai fazer, pessoal. Tá? Não é Deus vai restaurar todas as coisas, mas você tem que estar restaurado primeiro internamente, no teu coração. Você tem que, saber com quem que você está, porque vai chegar um momento que de acerto de contas, literalmente, não tem como, que cada um vai, e é isso, a gente tem escolha. Deus fala, olha, eu bato a porta, né? Eu estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Deus, né, ele fala ao nosso coração, para que você reconheça e você tenha
uma aliança eterna, que o Espírito Santo passe a habitar em você, que você seja uma nova criatura, você tenha segurança. Se hoje, né, acontecer alguma coisa com você, você sabe para onde você vai, você está disposto a arriscar isso. Se você acha que sofrimento aqui, você não quer sofrer aqui, imagina eternamente. Você quer arriscar a tua vida eterna, onde você vai passar? Se você sabe, não, sabe, já aqui, já se livre né, daquilo que te aprisiona aqui. Então, eu vou fazer uma oração para que você possa, nessa Semana Santa, né, comemorar em domingo, quando a gente comemora a ressurreição de Jesus, né, que você possa dizer assim, não, eu já ressuscitei com Ele também, o meu espírito é um novo espírito com Cristo. Né? Então, que onde você estiver, né, que você feche o teu olho e você repita comigo essa oração, fala assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, porque tu se fizeste carne, tu vieste para morrer no meu lugar, para pagar o meu pecado, para me purificar, morrendo no meu lugar. Eu te agradeço pelo sangue que tu derramaste na cruz, e através desse sangue eu sou feito uma nova criatura, eu sou purificado de todo o pecado. Eu peço a ti perdão, eu me arrependo de todo o mal que eu fiz, de toda a aliança que eu fiz, de todo o pacto que eu fiz com o mal. Eu me arrependo, eu peço a ti perdão e eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu peço a ti, Pai, escreve meu nome no livro da vida, me sela com o teu Espírito Santo para a salvação, para a eternidade. Restaura a minha mente, restaura as minhas emoções, restaura o meu físico, que a partir de hoje eu seja uma nova criatura, que glorifique o teu nome, que eu seja luz na terra, que eu seja sal para a minha família, para os meus amigos, para os meus parentes, e que a partir de hoje, a cada dia, tu venha me transformar, me fazer uma nova criatura em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Espero que você tenha feito essa oração, né? E que a partir de agora você procure, né, pessoas, procure conhecer o que a Bíblia diz, procure, né, ler, ter pessoas que te acompanhem numa caminhada espiritual, né, mesmo agora em momentos de coronga, tem muito material na internet, muitos cultos, muitas igrejas e muitas pessoas que você pode fazer aí um chat virtual e gente que vai te auxiliar aí nesse crescimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, novamente eu vou encerrar aqui falando para vocês da campanha do Knock Me Out no Catarse. O link está aí, né, embaixo para vocês. Venha fazer parte comigo, pessoal, de um material que vocês podem receber, tá? Muita coisa que eu falo aqui, de tudo isso que a gente falou hoje. Vocês podem ter todos os meus quadrinhos, vocês podem ter as camisetas, podem ter, né, participar do sorteio do kimono, tá? 3 kimonos da Keiko. Você pode ir para a festa, tá? O lançamento, a festa de lançamento com o jantar, a gente vai estar lá, vai ser demais. Pode virar um personagem que é o principal. E além disso tudo, pessoal, receber um material de primeira na tua casa, feito com todo cuidado e que leva uma palavra de vida, de amor. Claro, você vai se divertir, você vai se emocionar, mas no fundo tem sempre uma mensagem muito positiva, tá? Então eu te chamo para fazer parte comigo. Novamente é um valor, pessoal, tem desde o pequenininho, R$10 por mês, tá? R$60, pessoal, 59. Faz parte comigo, colabora, né? Colabora. Você vai receber na tua casa, vai ser bênção para você. Deixa Deus te usar para ajudar a fazer arte aí, uma arte que transforma positivamente. Então entra no site, o link está aí, www.catarse.me/KMO. Entra lá, escolhe as tuas recompensas e vem fazer parte comigo. Vamos fazer esse quadrinho acontecer, tá? Quem está de fora também, eu envio para fora. E é isso, pessoal. Olha, desejo aí uma semana abençoada, pessoal, de encontros sobrenaturais, de muita, de revelação para vocês, que vocês estejam em comunhão íntima com Deus. E eu acredito que a gente vai ver muita coisa acontecendo espiritualmente no mundo, e a gente está sempre firme na nossa rocha, que é Jesus Cristo, né? E em domingo a gente comemora, né, de sexta a domingo, o sacrifício dele, a morte dele em nosso lugar, o amor de Deus
nesse ponto de morrer em nosso lugar e de vencer a morte e ressuscitar no domingo, e nós ressuscitamos com ele, tá bom? Então, até quinta-feira, Deus abençoe, tchau!